Fala, meu povo, tudo? Por aqui tá tudo. Bom, nesse vídeo eu vim contar um pouquinho para você como é que funciona trabalhar aqui em Malta. Então, vamos falar sobre trabalho. Eu vou contar, claro, as minhas experiências e como é que as coisas aconteceram comigo aqui, tá? Bom, no começo é igual como você tá no Brasil, então eu montei o meu currículo, né? Eu fiz 3 meses, vamos começar do comecinho. Voltou. Quando eu vim para Malta, então, 1 ano e 9, quase 9 meses atrás, eu vim para Malta para estudar inglês, como vocês já sabem. Fiz um curso de 3 meses e no terceiro mês de curso eu decidi começar a procurar trabalho por aqui. Decidi ficar em Malta por mais tempo, então resolvi procurar trabalho. Montei meu currículo com a ajuda de alguns amigos, obviamente, todo em inglês. Existe um site aqui que chama Europass, onde você consegue montar com todas as informações que eles de fato olham aqui. Depois eu fui aprimorando, então hoje meu currículo nem é mais da Europass, já tem um outro formato, que é bem mais bonito, inclusive, mas o Europass foi o início para eu montar da forma que eles gostam de receber aqui, tá? Ou que eu achava que tinha que ser desse jeito por orientação de pessoas que já estavam por aqui. Bom, comecei o envio de currículo por sites, como a gente procura no Brasil, né? Procurando vagas, e aí eu apliquei para N coisas, porque de fato experiência eu tenho em eventos no Brasil por muitos anos, sou formada em turismo pela Universidade de Sorocaba, então aqui eu ia me virar, né? Então comecei a aplicar para várias vagas e naquela época, em 2019, antes de tudo isso aqui acontecer, eu estava no verão e aí surgiram umas 10 entrevistas eu fiz naquele período. Bom, nessas entrevistas, basicamente elas foram iguais. As perguntas são sempre as mesmas, assim como no Brasil, né? Não é muito diferente. Então, basicamente, eles querem saber um pouquinho sobre você, o que você está fazendo aqui, por que você escolheu Malta, se você prefere ficar, se você vai ficar aqui muito tempo ou pouco tempo. De fato, quem é você e o que é que você está fazendo aqui, né? Eles querem ter essa segurança da contratação, né? Então, basicamente é isso. Perguntam, então, aí você tem que falar um pouquinho sobre você. Naquela época, o meu inglês era bem iniciante, então eu treinei algumas respostas com a ajuda de amigos e até de professores da escola para montar essa entrevista e me joguei, me arrisquei mesmo, sem medo de ser feliz. Fui. E aí, na 10ª entrevista, rolou um trabalho, que foi o meu primeiro trabalho aqui em Malta, que foi num cassino como slot attendant. Ou seja, eu entrei para uma vaga, para uma área que eu nunca havia trabalhado na minha vida, que é cassino, e nem é um lugar que eu frequentava ou que eu frequento, né? E aí aconteceu essa oportunidade e eu aceitei. Então eu tinha um contato diretamente com o público, de então atender todas as necessidades desse jogador que ia ao cassino para as máquinas de caça-níquel. Se tivesse algum problema, eu tinha que resolver. Ou engoliu o dinheiro da pessoa e não começou o jogo, ou elas tinham um cartão que eles usavam, ou esse cartão não funciona. Enfim, N coisas que podem acontecer com uma máquina, a gente tinha que ajudar. Então, vocês imaginam que eu passava 12 horas, eu entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã, ouvindo informações, instruções e perguntas e tendo que solucionar problemas em inglês. Então, para mim, o trabalho foi o primordial para eu poder melhorar o meu inglês depois da escola. Então, é lógico que a escola foi muito importante, porque ela te dá um embasamento teórico que você vai usar na rua depois para colocar tudo isso em ordem, mas o dia a dia é que te mostra de fato e te engorda o vocabulário.
Bom, passada essa experiência do cassino, eu fiquei no cassino apenas um mês, porque de fato era um trabalho bem cansativo. Eu ficava muitas horas em pé, então não é fácil. Eu não aguentei. Era um ambiente que para mim é um ambiente de jogo, né? Que não é muito a minha vibe. Então eu preferi procurar uma nova oportunidade. Bom, sendo assim, eu consegui outras oportunidades aqui em Malta. Eu já trabalhei como garçonete, eu já trabalhei como balconista, então fazendo serviços dentro do balcão, servindo comida. E isso foi muito legal, porque engordou mais uma vez o meu vocabulário. Eu aprendi o vocabulário da área onde eu estava trabalhando. Então, comidas, o nome dos itens que eu precisava trabalhar, os itens de serviço, né? Como o nome de talheres, coisas que você utiliza para o serviço, para servir. Então, eu acabei aprendendo e o vocabulário cresce outra vez. Então, isso foi muito legal e com o tempo eu fui também pensando, poxa, agora eu quero alguma coisa que de repente eu consiga fazer uma carreira, né? Aprender outra coisa, aprender coisas novas, enfim. E aí eu fui buscar uma oportunidade como barista, que é um bartender de cafés, digamos assim, né? Ele faz e cria drinks quentes e drinks gelados com base em café. Então eu fui buscar uma oportunidade, consegui uma oportunidade numa rede super bacana aqui de Malta e fui treinada. Lá eu tive treinamento de como fazer, de medidas, como preparar um bom leite para um bom cappuccino. E eu fui me apaixonando por essa profissão, né? E querendo cada vez mais aprender. 2 meses depois dessa contratação maravilhosa, que eu estava super feliz, veio a pandemia. Ficamos todos tristes, porque nessa época eles me demitiram, como muita gente perdeu os seus empregos exatamente no comecinho da pandemia em 2020. Bom, aí meu chão abriu, né? Meu chão abriu, fiquei então 4 meses desempregada nesse período e fui conseguir uma nova oportunidade em julho do ano passado, numa outra cafeteria aqui em Malta. Então é uma cafeteria menor, uma rede menor, é uma rede maltesa, e lá eu também pude aprender muitas coisas. Muitas coisas, evoluí no meu inglês, evoluí como barista, evoluí como customer service, evoluí como pessoa. Eu trabalhei com um grupo de pessoas que não são maltesas, que são estrangeiros. E aí é que eu queria também contar para você como é que essa coisa funciona. O estrangeiro aqui, ele é país terceiro, né? Então são nativos, cidadãos europeus e países terceiros. Eu sempre falo disso nos vídeos porque existe um tratamento diferente em tudo, tá? Por exemplo, eles precisam do work permit para trabalhar aqui, né? O estrangeiro, o país terceiro, fora da União Europeia, necessita de um documento que a empresa é que dá entrada no governo para esse documento acontecer, para ele existir, né? E aí sim você recebe esse documento com a permissão de trabalho, ele é válido por 1 ano, então anualmente você tem que renovar junto com a empresa, existe uma taxa que se paga para isso. E aí você então, ele está autorizado, o estrangeiro de país terceiro está autorizado a trabalhar legalmente em Malta, né? E aí, depois desse documento pronto, né, do Work Permit pronto, o empregador deve fazer o seu registro no Jobs Plus, que é um site do governo aqui, é como se fosse o Ministério do Trabalho, tá? Então, esse registro deve ser feito ali para que você exista legalmente e pague os seus impostos, para depois também ter os seus direitos ativos, né? Como saúde, como benefícios do governo, auxílios caso necessário. Você só recebe isso se você está legalmente registrado com o Work Permit, ou seja, com a sua licença de trabalho junto ao Jobs Plus, tá?
Inclusive, essa semana tivemos uma notícia bem triste aqui em Malta, de que as pessoas de países terceiros estão sendo tratadas como escravos. Eles ganham 4,50 por hora de trabalho, que já é muito baixo. Quando eu falo de valores, eu falo da área de serviços, que é onde eu tenho mais experiência. Então, eles começam sempre com um piso de 5 euros por hora. Outros lugares na Europa pagam um pouco melhor. Então, por exemplo, uma experiência na Espanha, um garçom, por exemplo, pode chegar a ganhar 8, 9 por hora, tá? O que é bem diferente daqui. Então, essa experiência, essa matéria que saiu no jornal aqui, no Times of Malta, conta essas experiências desses estrangeiros que estão passando por isso, ou seja, eles pagam o work permit, eles dão a entrada, a empresa faz toda a papelada, mas não os registra no Jobs Plus. Então, eles não pagam o imposto devido. Sendo assim, eles não têm os direitos, né, de saúde, de atendimento, de benefícios do governo, porque eles não estão registrados, então não são contabilizados, né? Aqui, a partir de 50 contribuições, é que você tem direito a benefícios de auxílio do governo. Então, por exemplo, 50 contribuições quer dizer 50 semanas de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu fiquei de licença médica em dezembro, e aí quando eu dei entrada para o governo, porque os 3 primeiros dias é o empregador que paga, tá? A sua licença. A partir desse terceiro dia, no máximo 15, conforme o seu atestado médico, enfim, aí as coisas vão evoluindo conforme o seu tratamento, é o governo que te paga, é como se você entrasse na Caixa Econômica, tá? No Brasil. Então, o governo que te paga. Para ter direito a esse auxílio, a esse benefício do governo, você precisa ter contribuído 50 semanas. E aí, quando eu recebi a carta do governo, porque eles te retornam sempre, tá? Aqui, a comunicação com o governo, pelo menos para mim, tem sido muito fácil. Às vezes demoram um pouquinho, mas eles sempre retornam. E aí eu recebi uma carta do governo me dizendo que eu não tinha direito a esse benefício, porque eu não tinha atingido o mínimo de contribuições para receber. Então, eu não recebi esses dias que eu fiquei sem trabalhar, de licença médica, nem do empregador e nem do governo, né? Eu recebi só os 3 primeiros dias do empregador. E aí eu entendi, fui pesquisar, e realmente eu não tinha, eu tinha 47 contribuições. Sendo assim, eu ainda não tinha direito a receber, mas agora, nesse novo trabalho, nesse novo registro, eu já somo as 50 contribuições e consigo, então, receber um benefício, um auxílio, caso eu necessite. Espero não precisar dele médico, né, de licença médica, mas aí eu já consigo receber o benefício. Bom, então, se você está legalizado, se você está formalmente e corretamente registrado, você então tem direito aos benefícios e ao auxílio do governo. No caso contrário, na dica de nada, tá? Então, tentem sempre se informar para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Bom, então, depois dessa licença médica, eu tive alguns problemas com esse empregador. Eu tive sempre grandes experiências aqui, mas nem tudo são flores, né? Eu tive uma experiência um pouco não tão boa com esse meu penúltimo empregador. Ele não me dava nenhum olerite, que é o nosso payslip. Ele não me entregava o que é legalizado, o que necessita, é um direito seu de receber mensalmente o seu olerite, né, com todos os valores de taxa e tudo que você paga ali descrito. Então, eu tive vários problemas com ele e acabei descobrindo, por ter um problema, um departamento do trabalho para reclamações ao empregador aqui. Então, se você tiver qualquer problema com o empregador, não conseguir se comunicar com ele por algum motivo, ou ele não te entrega determinados documentos, ou ele não fez o seu pagamento do salário, enfim, você pergunta então, você vai até esse setor, eu vou deixar o link aqui no vídeo para vocês, eles chamam DIER aqui, e é um departamento onde você consegue ir documentado, por isso que você tem que estar legalizado para ter todos os seus direitos ativos. Caso contrário, amigo,
não vai procurar nenhum direito, porque se você não faz, se você não está legalizado, se você não corre atrás dessa legalização e o seu empregador não fez corretamente, então você não tem direito de reclamar, né? Não cumpre os seus deveres, então não tem direitos. Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu queria contar para vocês. Eu tenho uma facilidade maior de conseguir trabalho por conta da minha cidadania espanhola, então eles não precisam aplicar o Work Permit para mim, ou para cidadãos europeus, né? A gente tem essa legalidade de trabalho, e também eu não preciso, por exemplo, na verdade, até para tirar a identidade, né, o ID, eu necessitei lá atrás de ter um emprego, de ter um trabalho, porque você precisa justificar o que é que te sustenta no país, né? Quem é que vai pagar os seus impostos, as suas contas. Então, para tirar o meu documento, eu precisei estar trabalhando. Então, isso foi lá em 2019, quando eu comecei naquele cassino que eu contei no comecinho do vídeo. Mas a facilidade que eu digo é um pouco maior por conta dessa documentação que eu não preciso. Então, a empresa não precisa pagar nada para me registrar, eu também não preciso pagar nada, não preciso renovar nada anualmente para ter essa legalidade de trabalho. Tá? Então, existe essa facilidade para os cidadãos europeus. E isso é em qualquer lugar da Europa, onde você vai ter os seus direitos. Tá? É isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Não na descrição do vídeo, nos comentários. Quem faz a descrição sou eu. Então você não pode deixar nada, mas deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou continuar compartilhando as minhas experiências sempre que possível. Então, sempre como eu digo, se prepara, se informa, se orienta, não vem jogado na louca, porque as coisas podem não acontecer exatamente como na sua cabeça elas estão pensadas, tá bom? As coisas aqui também funcionam diferentes e eles têm leis que são muito diferentes pra gente. E que, incluindo um comentário, no Brasil a gente tem mamata pra caramba, 13º, 14º, 15º, 10º sei lá o que, e benefícios e auxílios, e aqui a gente não tem isso não, tá? Nem a sua aposentadoria você vai conseguir tirar por aqui, porque é quase que impossível. A gente tem conhecidos aqui que moram aqui há 20 anos, e se você não juntar uma grana, se você não fizer a sua poupancinha, o seu futuro não está garantido por aqui, tá bom? Então se orienta, se informa, não vem na louca, para que as coisas também corram de forma tranquila e menos tumultuada, beleza? Valeu por assistir até aqui, engasguei, fico ansiosa no final do vídeo, espero então que você tenha gostado, não deixa de aparecer sempre por aqui, porque eu vou continuar postando as atualizações, fechou? Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.